Muito bom dia, caros amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Hoje aqui para a nossa Rede Amiga Espírita, mais uma semana, mais um mês que está se encerrando aqui, o último Evangelho do mês de julho, hein? Já pensou que estamos chegando no mês de agosto? E aí, tá frio aí ou não? Vocês estão com frio? Onde que vocês estão? Conta para mim. Aqui em Rio Preto hoje tá batendo aqui quantos graus? Deixa eu ver. Tá na faixa aqui dos 16 graus aqui, tá friozinho, hein? Tá friozinho, agora cedo Ele tá de camiseta, gente. De manhã, mas eu tô dentro de casa, né? De manhãzinha aqui tava 15 graus, agora deve estar uns 16, subiu um pouquinho já, né? E aí? O que vocês me contam? Como é que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido ótima. Espero que tenham acontecido aí coisas boas e se aconteceu algo não tão bom, lembre-se que nós estamos em processo de aprendizado. Aquilo que não é tão bom também está querendo nos ensinar algo. Então, se teve algum contratempo aí na sua semana, lembre-se que aquilo vai te trazer alguma benfeitoria moral. Talvez um trabalho de resignação, talvez um trabalho de disciplina, de autocorrigenda, de perseverança, de renúncia, enfim. Estamos matriculados na escola da vida. Então, deixo meu carinho para cada um de vocês, por mais uma semana estarmos juntos, e te convido a vir conosco nessa manhã, nesse estudo que só traz para nós benefícios, só traz novos esclarecimentos. Aliás, muita gente fala, mas eu já sei desse assunto aí, mas talvez algum elemento hoje possa renovar o conhecimento que você já tem, possa fortalecer, possa aperfeiçoar ele. Então, tudo que está bom pode melhorar. E é esse o nosso desejo hoje. Se você está se sentindo que está tudo bem aí, nosso desejo é que você saia daqui hoje se sentindo ainda melhor. Meu bom dia, meu carinho, minha gratidão por vocês estarem aqui conosco. É isso aí. Bom dia. Com você, André, falando a temperatura de São José do Rio Preto e a mensagem dando spoiler mais ou menos no que eu vou dizer sobre isso. Sobre momentos difíceis da nossa vida para nos transformar. Hoje o texto do Evangelho é um pouquinho mais comprido, então a gente sempre faz assim. Toda vez que é longo do Evangelho, eu trago um curto na reflexão anterior. E bora lá, que já estamos em mais de 63 aparelhos ligados aqui. Então, acredito que até umas 70 pessoas, que muita gente assiste assim, duplinho, igual nós, né? Que bacana vocês estarem junto conosco. Agora vem aquele momento que é o bom dia, que muita gente até sai. Fala, não, muito bom dia. Bom dia, não não. dou conta. E tem gente que fica aqui e fala assim, não tá falando meu nome? Então, vamos juntos nessa caminhada. Hoje a nossa caminhada começou agora cedinho e a gente vai para o show hoje. Hoje à noite estamos aí no show, lá na casa de Maria. Que legal. Então, bora lá. Que falar do Evangelho é muito bom e encontrar quem gosta de falar e escutar sobre o Evangelho é melhor ainda. Pois né? é. Poderia ser só nós dois aqui, olha. Que saco, hein? Você ia me aguentar? A gente aguenta um ou outro, né? A gente tem que suportar um ou outro. Sabe aquelas crianças quando vai jogar bola, aí não tem ninguém, fica batendo bola um pro outro, né? Aí chega mais um, né? Começa a melhorar. 65 já, então bora lá, gente. Bater bola todo mundo, 65 pessoas. Pensou que futebolzão esse tem que ser um campo de uns 1.000 metros por 1.000 metros para caber todo mundo batendo bola aqui. Vamos então para o nosso momento da oração. Então bora. Senhor Jesus, agradecemos esse momento de alegria e festa, que nossos corações vibram em torno do Evangelho, com tantos amigos queridos buscando essa mensagem, que não só conforta, como nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente caminhe mais forte e ao mesmo tempo mais leve nessa vida, diante de obstáculos, Senhor, que às vezes a gente pensa que não vai conseguir transpor. Mas daí o Evangelho vem, ilumina a nossa frente, nos traz amigos encarnados e desencarnados, para que tudo possa ficar mais fácil. Abençoado seja, Senhor, o lar de cada pessoa aqui reunida conosco. Abençoado seja essa pessoa que esteja em aflição, com algum problema físico, algum problema em seus sentimentos, algum tipo de desequilíbrio. E abençoado também seja as pessoas que a gente tem em nossa mente, que somos saudosos, pois partiram para o mundo maior e estão às vezes nos aguardando com tanta saudade.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar o Evangelho com tantos amigos assim queridos, encarnados e desencarnados, e que possamos caminhar junto por muito mais tempo com essa mensagem que é o código de conduta moral da vida eterna. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Hoje eu trouxe mais um livro que nós ganhamos do Fábio da Michelle. Eles têm que. Sabe quando as pessoas dão um livro e tem que escrever aqui a dedicatória? Eles não escreveram. Vamos forçar eles a escrever? Não, deixa ele, tadinho. Eu vou falar assim, ó, vem aqui escrever a data. Não, é interessante, gente. Daqui 20 anos, 30 anos, você vê, olha, a gente ganhou esse livro do fulano. Esse aqui veio lá da casa do Chico Xavier. Veio, lá em Pedro ele Leopoldo. tá até duro, assim. Não, Não na consigo casa nem do Chico abrir. em Pedro Leopoldo. Que Sim, eles foram lá no Leopoldo, né? congresso. Ficaram encantados. O livro se chama Plantão da Paz, de Francisco Cândido Xavier, esse iluminado aqui, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lá para a mensagem. O capítulo se chama Caridade e Você. Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inevitavelmente chamados a definitivas transformações. Revelações e surpresas boas e outras nem tanto, para a gente se transformar. Todas estão querendo nos transformar para melhor, né? É, e quando eu falo de boa, você vê que interessante. Uma vez, o Oceander, ele achou uma carteira com dinheiro e é lógico que a gente procurou a pessoa e devolveu, né? Não precisa postar na internet que você fez uma boa ação, porque isso não é uma boa ação. Isso daí é obrigação. Isso é obrigação. Né? Só que a pessoa que pegou a carteira, eu lembro que ele ficou tão feliz e era um dinheiro de aluguel dele, e ele nos contou assim, olha, eu estava desanimado da humanidade, viu? Eu já tinha dado como perdida essa carteira, e eu nunca imaginava que alguém ia me devolvê-la com o dinheiro. Então, ou seja, tudo que te transforma, tudo, esses impactos da vida, nem tudo é ruim. Às vezes é uma notícia boa como essa. Ele foi devolver a carteira e ele voltou à esperança na humanidade. Olha só que interessante. Você perder uma carteira pode renovar suas forças, a sua fé, né? Interessante. Obviamente que quando a pessoa devolve, né? Quando alguém que acha, devolve também. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui o nosso bannerzinho do nosso Evangelho número 23, Mundos Superiores e Inferiores. Seguindo aqui o nosso roteiro do nosso abençoado Manual de Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A Estela com o pequenininho dela ali. Tá quase desencarnando já o Evangelho dela. Mas ele tem muita marcação, olha, eu não sei se vocês conseguem. Ele tá ali quase já assim, já é sênior. Eu não consigo, olha, eu grifo as coisas, dá uma olhada, gente, certo? Tá tudo cor de rosa aí, ó. Que é importante, né? Aí não tem como eu desfazer dele. Gente, então vamos lá para o nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Você pegar o seu aí e acompanhar eu na leitura. Vai ser muito bacana, que você vai ouvir e vai ler ao mesmo tempo. Você vai absorver duplamente a informação, viu? É um pouquinho extensa hoje. Paciência. E a Renata tá dando um alôzinho para nós aqui, dizendo que é pra gente ir lá em Araxá, que o sonho dela é conhecer nós pessoalmente. Obrigado, viu, Renata? Um dia a gente vai sim. E eu já tive em Araxá 2 vezes já, hein? Mas muitos anos. Vai dar certo. Uns 15 anos atrás. Uns 13 anos atrás, por aí. Nós vamos voltar, você vai ver, Renato. Prometo para você. Vamos lá então, meus amigos. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje a leitura é um pouquinho extensa, porque são instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Item 8. Vamos lá. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos.
Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos, mais sutis, têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem, com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, e longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal
não existe. No vosso mundo, tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pôde entrever as claridades celestes. Ele não pôde falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto, e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. E que assim seja. Vamos ao comentário da Estela. É muito bom saber sobre isso, né? Fiquei até com vontade de fazer. Eu já tinha feito uma vez um tema sobre esse, né? Sobre mundos superiores em que nós sabemos aqui que não estamos lendo um entretenimento, uma ficção, isso é real. E às vezes as pessoas até se questionam, mas poxa, tem vida em Marte? Não, o telescópio foi lá, não tem vida em Marte, porque lá não tem condições de ter vegetação. Aos nossos olhos, não, porque a gente só enxerga o tamanho da nossa matéria. E com certeza a nossa matéria não pode viver nesses planetas que a gente enxerga aqui, fora os outros que a gente nem conseguiu chegar ainda. A gente vê a descrição de Cartas de uma Morta, eu gosto muito. É um livro muito simples de mãe de Chico Xavier, da mãe de Chico, mas que ela visita vários planetas e nos traz essas informações. Mas, voltando para o Evangelho aqui, se você pegar essa descrição de como é um mundo... Baixa um pouquinho para mim, por favor. Como que é um mundo superior, nós vamos encontrar, então, um mundo que você não sofre, não é? Um mundo que não precisa da noite, porque não estamos falando de noite e dia, que a gente precisa da noite sim, mas no caso a treva, nós não precisamos da treva para enxergar a luz, não precisamos de doença para dar valor na saúde, não precisamos perder o dinheiro para dar valor no trabalho, dessas coisas por aí. Por quê? Porque todos já são dotados desse valor dentro de si. E o gostoso do evangelho, bora para ação. Gostoso do evangelho é assim, que legal, que bonito, que filosófico, que poético, porém, o que eu faço com isso na minha vida? Qual que é a notícia que o evangelho traz para hoje, para o meu almoço, para o dia a dia? O evangelho é isso, gente. Toda vez que nós pedimos para uma família fazer evangelho no lar, nós sempre comunicamos a mensagem de que quando você faz o evangelho no lar, você começa a pegar ferramentas para aplicação no seu dia. Toda vez que você aplica, você melhora. E toda vez que você melhora a sua condição de vida em todos os aspectos. Poxa, eu não me dou bem em tal lugar, faz o evangelho. Poxa, eu estou sem dinheiro, tá difícil, faz o evangelho. Poxa, minha saúde, faz o evangelho. Porque não é só ler, é entender, interpretar e aplicar. Isso é. Então, como que eu vou aplicar se vocês leram hoje que tem um mundo melhor, que tem um mundo pior e tem o nosso? Eu estou no nosso. O nosso pode ser transformado imediatamente. Na sua casa, por exemplo. Ah, mas como que eu vou fazer com minha casa aí? Você falou que o pessoal vive mais lá, não sofre a morte, não tem doença. Como que eu faço isso na minha casa?
Você já percebeu que existem pessoas que elas vivem infernos mentais? Aqui teve um momento que ele categorizou que as pessoas nesse mundo feliz, elas não sentem ódio, mesquinharia do ciúme, não tem baixas cobiças da inveja. Tudo isso é desconhecido no mundo superior. A sua casa é um mundo superior? Ah, Estela, eu confesso que eu tenho muita inveja. Ah, eu confesso que eu tenho ciúmes. Confesso que eu tenho ódio. E sabe qual que é o início do ódio que você pode começar a fazer hoje? Muda a sintonia da televisão que você assiste. Se você está assistindo uma TV que está incitando você a ter ódio, mas como assim? Aqui em São José do Rio Preto, que a gente fala para o pessoal todo distante, nós temos uma TV que é local. A TV Tem chama, né? TV tem o jornal da Record, você escolhe. A TV Tem, ela é leve, ela é muito legal. Ela dá notícias aqui do pessoal que está acontecendo na região. Daí, se você for a nível nacional, percebe que quando você está assistindo algum tipo de conteúdo, e não que você vai ficar alienado das coisas que estão acontecendo no mundo, mas você está. Eles pegam 1 hora de uma notícia de alguém que foi assassinado. Isso é ruim, porque vai colocando no seu peito, meu Deus, que injustiça, e não pegaram o ladrão? Não, tá sumido. Aí mostra o parente chorando, e isso é bom para o parente. Para a pessoa que se sente, poxa, estão olhando a minha dor aqui. Mas você percebe que você fica mal? Ô, Estela, mas como que vai fazer então? A pessoa está sofrendo lá, eu vou ignorar a pessoa? No fundo, se nós ficássemos sabendo das notícias ruins para fazer uma prece, o mundo ia estar bem melhor. Mas você não faz uma prece, você fica revoltado, aí você chega no trabalho. Ou você viu lá o crime que aconteceu? Aí a pessoa, não vi, por quê? Aí você solta nela, porque não basta um revoltado, eu quero 2. Aí esse mais um. Nós queremos muito viver em um mundo de paz, mas nós adoramos a guerra. Você gosta daquela notícia sangrenta. Como é o seu comportamento? Eu não estou dizendo desse comportamento que nós colocamos uma máscara e sorrimos. Eu estou colocando aquele do teu coração. Estou falando com você, falando com o outro, comigo. Qual é o seu comportamento interno, íntimo, quando você fica sabendo de uma notícia ruim? Às vezes te dá prazer saber que alguém divorciou. Te dá prazer saber que o filho do fulano foi preso. Eu sabia, Sandra. Filho do fulano lá, que lá não me enganava. Olha o prazer na fala. Nós temos satisfação, às vezes, de ver alguém caindo. Não estou falando caindo de tombo, não, de tombo na rua, porque isso aí vira meme, né? Tem gente que é engraçado, é uns tombos engraçados. A gente tem amigo que já caiu, que a gente morre de rir. Você vê que a pessoa está bem, depois você morre de rir. Tô falando desse tombo, não, tô falando de tombo da vida. Tombo moral, né? É. O que você sente de verdade? Às vezes você sente assim, ufa, não sou só eu que tô caindo, o outro ali caiu também. Isso mostra que você tá aqui, nesse mundo. É justamente por isso que você não foi no mundo mais feliz. Porque no mundo feliz não cabe esse sentimento. E você pode até, com a sua máscara, dizer assim, poxa, que chato, né, Alexandre, que o fulano caiu, mas dentro de você tá assim, uhul. Mais um pro meu time, porque eu sou caído também. Avalia, se avalia. Porque eu preciso da sua avaliação e você precisa da minha. O mundo, essa bolinha que a gente pensa que é muito grande, alguns imaginam que é o único planeta habitado do mundo, né? Do mundo não, da galáxia. Essa bolinha, para ela melhorar, eu não preciso só que a turma lá do Oriente termine a guerra. Eu preciso de paz dos meus amigos próximos, das pessoas do meu trabalho, da minha casa. Porém, quem eu sou? Quem eu sou nessa turma toda? A turma que você anda está dizendo quem você é. Não é? Diga com quem andas que eu direi quem é. Diga o que pensas que eu te direi com quem andas.
Dá uma olhadinha na sua turma. A tua turma é aquela que adora uma fofoquinha? Os fofoqueiros, gente, de verdade, isso não é nem vamos filosofar, não, isso é racional. A fofoca cabe no mundo superior? Na hora que você falar mal de alguém, o pessoal do mundo superior fala assim, hã? Hã? Vai te achar estranho. E lá não tem nem hospital. Hospital de gente que tá com os parafusos soltos. Não tem. Eles vão falar assim, do que ela tá falando? Ela tá sentindo prazer em fofocar? Que estranho. Nós, às vezes, temos que nos avaliar. Eu não vou caber no mundo superior. E aqui não diz, mas nós sabemos, pelas obras de André Luiz e tantas outras, que nos mundos superiores eles leem pensamento. Lascou. Lascou, né, Sander? Lascou para nós, né? Para eles não, né? Já pensou sair um balãozinho de tudo que você pensa? Já pensou? Que vergonha. O que a gente pensa hoje, né? Então, assim, a avaliação de querer estar em um mundo melhor não é, ai, um dia a gente chega lá, né, Oceander? Ai, nossa, a Terra precisa mudar tanto. A Terra, não, sou eu. É agora. É a avaliação do hoje. Mundos felizes. Cabe essa sua lamentação? Cabe essa sua cara feia? Cabe essa sua raiva? Cabe essa sua indignação? Esse desejo de ser maledicente? Esses ciúmes? Essa inveja? Cabe esse teu egoísmo? É tudo avaliação íntima. Que eu preciso da sua avaliação para que, se você melhora 1% do seu egoísmo, que passa a ser generosidade, vai me atingir, vai atingir o oceano, porque você melhora a atmosfera terrestre. Se você melhora 1% da sua reclamação, fala, poxa, ontem, Oceander, eu abri a boca para reclamar, eu abria para reclamar, eu abria para reclamar. Se você abriu a boca para reclamar, imagina o que está povoando a tua mente, porque tem o que você não fala. Nós falamos uma porcentagem muito baixa do que nós pensamos. Então, se você abre a boca para reclamar, imagina o que está na tua cabeça. E é de lá que vem a atmosfera psíquica. A atmosfera que alguns livros da doutrina espírita nos mostram que os benfeitores vêm limpar a terra dessa atmosfera que é perniciosa a nós. No livro Mensageiros, quando eles descem aqui na terra, André Luiz, que é o espírito, para quem nunca leu ou não sabe da notícia de André Luiz, ele escreveu a obra A Vida no Mundo Espiritual e trouxe para nós a visão dele de espírito do que acontece na Terra. Então eles vêm lá, eles descem no Rio de Janeiro, cidade com praia, orla, olha que delícia. Só que ele tem uma dificuldade, eu não estou falando só do Rio, gente, é planeta Terra. Ele tem uma dificuldade de locomoção, porque ele acabou de vir do nosso lar, que nem é uma colônia espiritual elevadíssima. Nós sabemos disso. Ele vem de lá para fazer uma visita aqui na Terra, só que ele não consegue se locomover. Aí ele pede uma explicação para o espírito que estava do lado dele, que é o Aniceto, que no filme é o Edson Celulari, né? É. E ele fala, nossa, o que eu estou sentindo? Ele fala, essa é a camada densa dos pensamentos do ser humano. Nós formamos uma camada densa. Você não está sempre preocupada? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar aquilo? Ai, meu Deus, o que, que vai dar no meu exame de saúde? Ai, meu Deus, cadê o Oceano que não volta logo? Será que ele arrumou outra? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Até o dia que às vezes a gente perde a saúde, né? Porque aí lascou, né? Tudo que você pensava na vida, a saúde vem e fala assim, meu filho, aquilo tudo na balela. Agora você tem alguma coisa real para se preocupar. Será que eu preciso chegar nesse ponto? Aí a Aniceto explica para André Luiz assim, então, essa camada densa são os pensamentos. E aí ele dá uma notícia boa para nós. Ainda bem que tem a luz solar que ajuda a queimar isso e as energias que saem dos plânctons, das plantinhas, que ajuda a dissipar. Senão, e seria, ele coloca lá no livro, no Mensageiro, gente, não sei o capítulo, seria insuportável a vida na Terra. Não tem ambiente que você acha que é insuportável? Poxa, tá tudo limpinho a casa da pessoa, sendo, mas é o que a pessoa fala e pensa. Ela tá reclamando o tempo todo. A vida só patina.
Porque ela não conta as bênçãos que estão ao redor, ela só conta o desastre. Contou uma coisa, pensou 10. Daí para mais, hein? Daí para mais. Às vezes você pensou 1000 para poder abrir a boca e falar. Essas 1000 é o que está contando na sua vida. A tua vida não é leve porque você só conta o desastre. E aí você deixa a minha terra também pesada, do Sander também. E tem dia que eu desconfio, poxa, Sander do céu, ontem eu reclamei o tempo todo. Como é que faz isso? É íntimo, gente, isso é muito subjetivo. É você se entender, se compreender e querer mudar. Isso daqui que a gente faz é um estudo de apontando o caminho. Pode ser que você ande e fale, tá bom, Estela, eu até sei que tem que ir lá para lá, mas eu não tô afim. Eu quero continuar desse jeitinho assim, ó. Sabe por quê? Se eu não reclamar, parece que eu vou explodir. Sabe que você vai explodir? Pelo tanto que você tá pensando. Se você falou é porque o balde já encheu lá dentro e você tá com necessidade de expor. Imagina o que tá lá dentro, então. Não tem o que eu fazer. Não tem o que você anda a fazer. É você fazer prece, identificar. Você está assim pesado, transformando não, continuando, deixando a terra estacionada. É a mesma coisa de falar assim, Estela, o que adianta eu mudar se o povo lá está em guerra? O que adianta eu mudar se o governo não sei o quê? O que adianta eu mudar se eu vi ali ó, o meu vizinho ele acabou de bater na esposa dele ontem. O mundo está perdido, não adianta nada eu mudar. Opa, se adianta você mudar. Você será exemplo para os seus filhos. Você será exemplo para a sua família. Você terá mais ajuda e recursos do mundo espiritual. Porque imagina um anjo se achegando perto de você. Nós vemos aí no livro Entre a Terra e o Céu. Deixa eu ver que hora que é, vou entregar para o Ciander. No livro Entre a Terra e o Céu, a Mara está sofrendo, é um dos personagens, só que o anjo está ali perto, o benfeitor está ali perto tentando ajudar. E ele fala assim, nossa, para eu chegar... A atmosfera que ele estava criando da reclamação do problema era tão grande que o anjo não conseguia se achegar. E os anjos não são fracos, eles só precisam de permissão. Qual que é a permissão que Amaro precisava? Ele precisa fazer... O anjo falava assim, ó, o benfeitor, ele precisa fazer uma prece, Aí, do nada, por conta dessa intuição, ele falou assim, nossa, eu vou fazer uma prece aqui. Ele fez, aí ele abraçou Amaro, ele melhora instantaneamente. Agora, você só quer reclamar, você não faz uma prece, não melhora a condição do seu pensamento. Aí, para piorar, ainda fala mal do outro. Liga na televisão, como o Adriano do Ailus falou, spray de sangue. Você liga no spray de sangue ou no noticiário político. Porque Cidade Alerta. Liga o Cidade Alerta. O Cidade Alerta ou uma notícia da política, que também não tá nada boa, tá o caos, né? E aí, como que fica? Aqui. Pronto, uma bomba. Eu tô explodindo, Luciano, tô explodindo. E passe, resolve? Milimetricamente ajuda. Mas é de dentro para fora, gente. Nada é de externo. Pode pedir prece, pode fazer terço, pode ir na missa, pode sair do centro, resolver lá nos irmãos evangélicos, mas se não mudar a raiz, tudo continua do mesmo jeito. Ou seja, nosso planeta Terra não vai. Então eu preciso de você, hein? Você precisa de mim. E eu preciso do Oceano, e vocês precisam do Oceano também. Eu lembrei da pandemia, vocês lembram na época da pandemia? Nós tivemos que fazer aquele lockdown e ficar todo mundo dentro de casa, não podia sair. Você lembra? Teve um período que ficou lockdown mesmo. E aí teve um lockdown mundial, né? Teve um monte de países aí que adotaram essa necessidade aí na época para diminuir o contágio, aquela coisa toda. A cena do Papa, lembra? A cena do Papa sozinho abençoando lá a Praça do Vaticano lá. E não podia ter um fiel lá. A Praça de São Pedro, né? No Vaticano. Vocês lembram o que aconteceu com a natureza ou não? Vocês lembram dessa notícia? Um monte de animais saindo na rua de novo, sabe? Voltando ao seu habitat natural. Isso mostra para nós que a renovação acontece. Se o mundo diminuir um pouco o seu ritmo, ele se renova, ele se fortalece, ele cresce de novo. Por exemplo, ficou muito marcado para mim um monte de capivaras andando em cidades onde elas não andavam mais. E elas passaram a andar porque, como teve que diminuir o trânsito, né, diminuir drasticamente o trânsito por conta do lockdown,
Então eu lembro de uma família inteira de capivarinhas assim passeando tranquilamente pela cidade. Quer dizer, ou seja, se a humanidade diminuísse a sua frequência um pouco, o mundo se renova muito facilmente, muito rapidamente. Então hoje, falando de mundos superiores e inferiores, nós temos uma clara noção dada aqui pela espiritualidade do que nós estamos programando para o futuro. Para mim, essa é uma mensagem altamente entusiasmante. É como se eu tivesse matriculado em uma empresa para trabalhar e eu comecei ali no cargo mais baixinho, um tempo atrás aí. E hoje nós já estamos aí, subir de cargo aí umas 2, 3 vezes, vamos dizer assim. Desde quando a gente foi criado, né, como os espíritos fizeram questão de deixar claro, todos somos criados iguais, na mesma forma, com as mesmas possibilidades, com os mesmos recursos. Deus não ama mais um do que o outro, ou não dá mais recurso a um do que ele dá ao outro. Isso fez com que eu tivesse a certeza assim, bom, eu já não estou mais ali, não sou mais aquele primitivo, né? Já não vivemos em mundos onde impera a necessidade apenas pela busca pelo alimento, como está no texto. Então, já estamos mais avançados. A gente não está vivendo hoje em dia só para buscar alimento, né? Então já subimos de cargo. Agora você imagine que daqui em diante a tendência nossa é só subir de cargo. Que maravilha que vai ser. Só que isso vai depender do nosso esforço. Não vai depender da sorte, nem da bondade divina, nem de Jesus vir me salvar, nem de o governo mudar, nem de, sabe, não vai adiantar nada. O que vai ter que mudar somos nós. Quem muda somos nós. E com a propensão assim, se hoje eu me sinto então um empregado dessa grande empresa, com cargos infinitos para cima, porque a gente não tem como retroceder, né, evoluir, não temos como diminuir a nossa função e ganhar um salário menor, vamos fazer uma comparação assim com uma empresa. Então eu posso continuar nesse mesmo cargo que eu estou aqui hoje por mais umas 10, 20 encarnações, vai depender do meu esforço, ou eu posso já na minha próxima encarnação já ganhar um pouquinho mais. Já começo a subir de carguinho ali assim, se eu sou um secretário, eu passo a ser um secretário sênior, sei lá, um secretário master. Né? Quem sabe um dia nós vamos chegar a um cargo aí altíssimo, e nós vamos chegar. Hoje, meus amigos, nós tivemos notícia que nós vamos viver em mundos onde as doenças não existem mais, onde a miséria não existe mais, onde as injustiças não existem mais, porque aqueles que vão nos governar são muito justos e querem o bem de todos. Não agem com parcialidade, como a gente percebe que ocorre hoje em dia, ainda não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não vou nem falar regionalmente aqui, vamos falar de um modo geral. Como que são os nossos governantes de hoje? Interesseiros, egoístas, vaidosos, perseguidores, vingativos. Eles querem o poder pelo poder, não o poder para o bem do maior, cuidar do menor. Essa é a nossa grande mazela de hoje em dia. E não adianta criticar os políticos, porque eles são a representação daquelas pessoas que votam neles. Então, assim, as pessoas que votam neles são iguais. Nós não temos governantes injustos. Nós temos os governantes que nós necessitamos. Por mais que existam muitas pessoas que parecem assim, eu não mereço, não, eu sou diferente, eu não mereço. Você merece que você está nesse mundo aqui. Nós estamos nesse mundo, a gente merece. Qual que é o nosso papel, então? Nós temos que caminhar para mudar isso, para melhorar a nossa conduta, melhorar o que a gente faz. Eu lembro muito de Divaldo Franco falando uma coisa que para mim foi na época muito enigmática e que hoje eu entendo um pouco. Ainda não entendo muito, mas entendo um pouco. O Divaldo falou assim uma vez: o amor verdadeiro apenas de um único homem é capaz de mudar a vida de milhões de pessoas. Quando eu ouvi isso, eu fiquei um pouco reflexivo e confesso que fiquei meio boiando, assim, sabe? O tico teco meu não captou muito na hora a informação, mas eu comecei a refletir sobre ela, comecei a ouvir outras mensagens do próprio Divaldo, assisti muito palestra dele enquanto ele estava aqui encarnado, né? Tive com ele pessoalmente já várias vezes e fui entendendo quando ele falou isso, coisa de uns 16 anos atrás, quando eu ouvi ele falando isso a primeira vez. E a gente chega à conclusão que é a seguinte: o que ele quis dizer é, se nós nos transformarmos,
As pessoas que estão ao nosso redor começam a observar. Então nós influenciamos as pessoas pelo nosso exemplo, pela nossa maneira, pela nossa conduta, mesmo que não seja o nosso objetivo. Mesmo que você não esteja querendo melhorar para transformar a vida de ninguém, mas você transforma. A sua maneira de conduzir a vida, a sua maneira de se expressar, a sua maneira de agir, isso faz com que as pessoas possam ter um norte a ser seguido também. Então, quando há uma transformação íntima nossa, você começa a perceber isso por pessoas que você conhece. E não são poucas, não. Tem bastante gente assim, muito boa por aí. Eu mesmo conheço muita, mas muita gente boa. Inclusive, muitos estão aqui nos acompanhando, que é uma honra para nós. Você observa, são pessoas leves, são pessoas que praticamente não ficam doentes. E quando ficam doentes, saram logo. São pessoas que são bem resolvidas consigo mesmas. São pessoas que têm uma leveza na convivência, que você chega perto dela, você se sente bem. E essas pessoas, quando eu estou ao lado delas, eu não vou citar nenhuma aqui para não ser injusto, a gente se sente um bem-estar, a gente sente que Deus está presente. Eu. Você também, lógico, sem dúvida. Então, assim, são aquelas pessoas que você sente assim, poxa, Deus está aqui, porque essa pessoa traz um pouco de Deus para mim. Então eu já começo a experimentar, inclusive a Rosângela está lembrando aqui, que a história de Gandhi foi inclusive essa que o Divaldo citou, viu, Rosângela? Ela falou assim, só ver a história de Gandhi, não sei se escrevi certo, escreveu sim, viu, Rosângela? O Divaldo citava realmente o amor de Gandhi, né, de ser um indivíduo que em determinado momento da sua vida não foi um cara normal, trabalhava, comia, bebia, aproveitava a vida. Depois do momento ele resolveu se iluminar e se tornou um cara dos maiores pacifistas do mundo. Quer dizer, venceu guerras sem levantar uma espada, sem dar um tiro. Então, assim, essas pessoas mostram pra gente que o céu existe, porque elas estão demonstrando para nós como que é a experiência de viver em um ambiente onde você se sente bem com elas. São pessoas com quem você sai junto, às vezes para bater um papo, se encontram ocasionalmente, às vezes até no centro espírita. São pessoas que você encontra até na sociedade, pessoas que são mais raras de encontrar na sociedade, né? São pessoas que nos trazem uma paz que nós já podemos experimentar um pouco como que vai ser, como vão ser os mundos superiores que nos esperam. Então, olha que legal a descrição. Lá você não caminha, não arrasta um corpo pesado. Você volita, você flutua. O corpo já não é mais um peso. O Haroldo diz um negócio que eu acho interessante, que ele diz assim, quer saber se você é espírito bom ou ruim? Basta saber se você tem intestino. Se você tiver intestino é porque você ainda está atrasado. Aí eu pensei, ai meu Deus, tem intestino, meu intestino. Ainda bem que meu intestino funciona bem, pelo menos. Bom dia para Mari Silva, que chegou agora, aqui, dizendo que é a primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Mari? Está aqui no meu Facebook. Muito, muito bem-vinda. Então, meus amigos, estamos diante de uma notícia de que nós estamos matriculados ou trabalhando numa grande empresa, nós seremos promovidos. Lá não vão existir patrões injustos que não vão te promover quando você merecer isso. Não tem essa chance, porque o nosso patrão é Deus, é Jesus. Jesus, vamos dizer assim, é o nosso gerente, né? O dono da empresa é Deus, nosso Criador. Se você galgar cada dia um degrau, você vai subir de cargo. Logo, logo, o teu salário aumenta. Logo, logo, você vai ser mais sutil. Logo, logo, o seu intestino vai funcionar de uma forma muito mais leve. Ele vai começar a diminuir de tamanho. Nós vamos ter menos necessidades materiais. Logo, logo, que eu digo assim, no decorrer desses próximos milênios aí, né? Nós vamos começar, então, a sutilmente saber observar de forma mais justa e saber, por exemplo, escolher melhor os nossos dirigentes. Saber escolher com justiça, com bondade, observando aqueles que vão trazer benefícios coletivos, e não apenas para um pequeno grupo, de forma egoísta, vingativa, invejosa, como foi citado aqui no texto. E eu não estou falando de ninguém, não, viu, gente? Não estou falando de ninguém específico, de nenhum governo específico. Eu estou falando de nós, da nossa sociedade, da nossa, como é o governo da nossa família. Quem governa a sua família aí? Você sempre tem um matriarca da família, não tem? Como é que é a postura desse matriarca? Será que é você, o matriarca ou a matriarca da família? O patriarca, né? Quem que é aquele que comanda mentalmente? Como que ele age? Se sou eu, por exemplo, quem comanda aqui na minha casa? Quem, né? Quem que é o líder aqui? Como que eu ando liderando?
com irritabilidade, com injustiça, com guerras, eu proclamo guerras dentro da minha casa, como é que eu espero viver em um mundo superior? Se eu não consigo nem dominar um pequeno governo como esse aqui, de um terreno aqui de 12 por 30, né? Se eu não consigo governar 4 pessoas que moram comigo, 3, 4 pessoas, como é que eu vou governar um dia? Como é que eu vou ser representante de bairro? Como é que eu vou ser um vereador, um dia um prefeito, governador, presidente? Então, meus amigos, nós estamos informados que o que nos aguarda por aí são mundos mais leves, mundos mais eficazes, mundos justos, mundos felizes, mundos superiores, que vão abrigar pessoas superiores. O que nós temos que tratar de fazer é eu preciso melhorar o quanto antes, porque eu quero habitar esse mundo logo. Eu quero experimentar uma vida, pelo menos nessa encarnação ou até na próxima, que ainda falta muito para nós ainda, né? Mas com paciência, eu tenho certeza que na próxima encarnação eu vou ter mais saúde, sabe por quê? Eu tenho cuidado melhor da minha saúde nessa encarnação aqui. Então vamos citar um exemplo aqui. Se eu nasci com alguma problemática pulmonar, respiratória, se eu sou aquela pessoa que qualquer coisinha já me dá uma pneumonia, ou então eu nasci, eu tenho asma, ou eu tenho aquela respiraçãozinha curta, sabe, um pulmãozinho frágil, você pode ter certeza que em outra encarnação você não cuidou bem do seu pulmão. Abusou. Alguma coisa você fez de errado. Ou você fumou muito, ou você viveu em um ambiente muito empoeirado, você não se protegeu, você não ligou muito pro teu pulmão. Agora ele veio com uma sequelinha aí. Então cuida dos seus pulmões agora nessa encarnação, para que na outra ele venha totalmente curado. Na outra você não vai ter mais essa fragilidade aí. Observe quais são as suas fragilidades e trate delas, cuide delas, para que elas não se tornem ainda fragilidades presentes, que elas possam ser coisas que ficarão no passado. Transforme a sua conduta em algo superior. Por exemplo, outro exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que eu vivo endividado, eu vivo cheio sem dinheiro, eu estou sempre enroscado. Observe se não anda havendo, por sua parte, algum tipo de desorganização, de mau planejamento financeiro, de gastos excessivos com coisas desnecessárias. Observe se tem sido possível, pelo menos, poupar um pouco. Guarde pelo menos 10% do que você ganha para uma emergência. Observe se, diante de o afastamento de muitos amigos ao seu redor, pode estar dando sinais de que você não está sendo um bom amigo, uma pessoa mais compreensiva, mais afetuosa, um pouco mais gentil. Não estamos aqui querendo estimular ninguém a virar um anjo da noite para o dia, sabe? Nós estamos aqui falando para nós, né? Eu preciso melhorar como amigo, eu preciso ser um amigo melhor para as pessoas. Eu preciso ser alguém também que poupa mais. Eu preciso cuidar mais da minha saúde. Estou falando de mim, que você anda. Senão a gente fica esperando providências que não virão. Se Deus quiser, Deus vai me dar saúde. Não vai não, porque Ele já deu. Não tem nada faltando. Da parte divina, não tem nada que está sendo necessário chegar. Só vão chegar recursos quando a gente merecer uma nova etapa. Só vou ganhar um salário maior quando eu melhorar o meu trabalho e passar a merecer ocupar um cargo mais alto. Aí o salário maior virá. Então, não espere um salário de gerente se você ainda é operário. Operário que eu digo assim, vocês entendem, né? Operário na conduta. Soldado raso. Pois é, sou soldado raso querendo já dar ordem como coronel, aí como general. Não vai dar certo. Porque na obra divina não tem, você não pula etapas. Você não dá grandes saltos. É degrauzinho por degrauzinho. E cada degrauzinho tem 1 milímetro de altura. Você não vai pular um degrau de 1 metro de altura. Esquece. Não se iluda. Não acredite que você vai. Próxima encarnação, ó. Já vi gente que falou pra mim isso. Tenho certeza que é a última vez que eu vou estar aqui na Terra. Eu não vou mais. Só com esse pensamento aí. Eu vou falar pra você a verdade. Eu sou muito bom. E eu tenho certeza, na minha outra encarnação, eu já vou para mundo superior. Vai nada. A pessoa acha que é muito bom só de pagar as próprias contas. Não vai. Não vai porque você vai deixar pessoas que você ama aqui. Você não vai, não. Você pode até ser uma pessoa muito boa mesmo, eu acredito. Mas nós temos a nossa missão aqui por muito tempo ainda. Então,
Vamos fazer por merecer. Vamos ajudar esse mundo a melhorar. Vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Você acabou de responder pro Marcelo. Marcelinho Sartor é nosso irmão aqui, deficiente visual. Tá toda semana com a gente aqui. É um exemplo para nós. Ele tá dizendo, e quando eu melhoro e outra pessoa não? Você não acabou de falar, faz a sua parte. Pois é, eu melhoro, o outro não melhora. Então o outro é usado, pela minha observação, como exemplo de conduta que eu não quero seguir. Agora eu não posso me nivelar o mesmo, não posso ser soldado raso igual a ele. Se a pessoa me fere, ô Marcelo, nosso querido Kiko, se eu vou lá e firo ela também, eu sou igual a ela. Então eu não evoluo. Eu uso o exemplo dela na minha consciência assim, poxa, a pessoa aí fere todo mundo. É tão ruim, né, conviver com ela. Eu não quero ser alguém assim não, que as pessoas fiquem pensando isso de mim. Então eu quero melhorar. Eu quero avançar, mesmo que ninguém ao meu lado esteja avançando. E aí, conforme você vai se resignando, vai agindo de maneira melhor, viu, Kiko? As pessoas vão observando você. E elas vão pensar um dia assim, nossa, mas eu tô chegando com grosseria aqui com o Kiko e ele não revida, né? E eu percebo que ele é um cara mais feliz do que eu, ele fica menos doente do que eu. As pessoas gostam mais dele do que de mim. As pessoas vão percebendo isso. Vão percebendo isso. Então, Kiko, você continua, persevera aí na tua luta, porque você não vai se arrepender. A gente só se arrepende de não ter feito algo que a gente poderia fazer. E de coisas que nós fizemos, que nós sabemos que nós não deveríamos fazer. Agora, de fazer o bem, jamais você vai se arrepender. Jamais. Mesmo que você se depare com a ingratidão. Mundos superiores são mundos onde as pessoas agem independente do que os outros fazem. Eu vou agir no bem porque é bom para mim. Eu vou ter bons pensamentos, eu vou assistir melhores programas de TV porque eu gosto de mim. Não é para poder fazer bonito. Eu não assisto mais programa que spray de sangue, né? Você falou? Spray de sangue. Não vou mais spray de sangue, não é comigo mais não. Você viu como é que eu tô virtuoso? Não, isso é bom para tua saúde. É bom para você ter a cabeça mais em paz. Cabeça perturbada só te traz prejuízo. A mesma coisa que você falar assim, eu na minha casa resolvi parar de tomar refrigerante. Mas você, André, não para. Mas eu tô fazendo bem para mim. Refrigerante não é uma coisa ruim? Então, quando você resolve fazer qualquer tipo de coisa boa, um dia o outro vai ver, fala, poxa, ela não toma refrigerante. Que bom, né? Não tá pondo tanto açúcar pro corpo. Então, as atitudes boas são exatamente assim. É a gente fazer por décadas, até um dia que a pessoa fala, nossa, né, acho que eu vou fazer igual. Eu contei para vocês já aqui que eu lembro muito do exemplo de um amigo do meu pai, quando eu era menino, que era muito gentil comigo. Ninguém era gentil comigo. Ainda mais adulto, né? Ele estava tipo assim, esse molequinho aí. Oi, tudo bem, menininho? Tudo bem aí? É só isso que eu recebia, no máximo. Mas tinha um que se ajoelhava assim, agachava e ficava no mesmo nível dos meus olhos, me olhava assim e perguntava coisas que eram de meu interesse. E aí, você está indo na escola? O que você está aprendendo lá? Qual matéria que você mais gosta? Você fez prova essa semana? Que nota que você tirou? Onde você gosta de passear? Que lugar que você gosta de ir? Assim? Ele interessava por mim. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade nessa época. E eu pensava assim, um dia eu vou ser igual esse homem aí. Quero ser igual a ele. Porque ele é atencioso, ele é gentil, ele é agradável. Esse foi talvez o primeiro contato que eu tive na vida com alguém estranho, né? Óbvio que na minha família tem um monte de gente maravilhosa, que eu não vou citar aqui também, para não ser injusto. Mas esse foi o primeiro estranho, vamos dizer assim, que me ensinou que existem mundos superiores. Me ensinou que tem muita coisa boa para a gente aprender e fazer e experimentar. Eu tento ser assim com as crianças com quem eu encontro hoje, sabe? Com certeza, eu não sou nem metade do que aquele senhor foi para mim quando eu era menino. Eu não sou, ainda eu tento ser muito gentil com as crianças, mas não sou nem metade, eu confesso. Não sou metade do que ele era para mim. Adolescente, então, eu sou evangelizadora de adolescente e eles são invisíveis. Ninguém cumprimenta adolescente, ninguém dá moral para adolescente, né? E aí você quer assim, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser notado, a gente quer ser gostado. O mínimo, né? Faz o básico. Então, meus amigos, vamos rever as nossas condutas, vamos fortalecer os nossos bons hábitos, vamos eliminar as nossas viciações, vamos deixar de lado aquilo que tem nos feito mal.
Se tem algum assunto aí que te causa desgaste, deixa ele um pouco de lado, dá menos atenção para ele. Não entre em paranoia, não. Vamos levando em frente, vamos com mais paciência, vamos com mais bondade, porque a providência divina não permite que haja retrocesso. Estamos aqui fadados à evolução, estamos fadados à felicidade. Sejamos todos unidos nesse mesmo ideal e tudo vai caminhar a nosso favor, tudo vai conspirar a nosso favor, certo? Duas observações bem Vamos rápidas. lá. A primeira é a notícia boa, gente. Existem muitas pessoas aqui na Terra que elas já vêm de mundo superior por escolha. Por estar devendo por algum parente ou por ter afinidade. Por exemplo, tem um filho seu que precisa nascer na Terra. E você já tem o direito de ir para o mundo superior, só que você quer estar aqui. Então a gente está cercado de espíritos superiores aqui. Sabe quem são? Aquela dona de casa, às vezes você nunca deu valor para ela, mas toda vez que você se encontra com ela, é uma pessoa leve, legal, diferente. Essas pessoas diferenciadas, elas já habitam outros lugares. Por mais que elas tenham intestino, né, Luciana? Elas já habitam outros lugares superiores. E outra coisa, o Lu Praciano perguntou aqui se o tédio caberia em mundo superior. Foi engraçado que ele perguntou, né? E o tédio, vamos lá. Olha que pergunta legal. O tédio, o que acontece para nós aqui na Terra? Ele é bom porque te impulsiona a ter um propósito. E aí, quando você chega no propósito, você fala: nossa, que bom, não quero sentir mais aquele tédio que eu sentia. No mundo superior não tem mais tédio, porque eles já são naturalmente sempre impulsionados, sempre por propósitos. Então, com certeza, não tem tédio lá. Se você tá em tédio aí, tá faltando propósito na tua vida. E eu vou, mas daqui a pouco eu volto, que eu tenho recadinho, tá? Então vai lá, vai lá. Obrigado vocês pelo carinho, pela gentileza. Estou vendo comentários aqui do pessoal. Né? Às vezes, enquanto a gente está falando, a gente não consegue ler comentário. A Estela lê aqui. Quando eu estou falando, eu não consigo ler, porque senão me desconcentra. Mas agradeço aí pela gentileza de vocês. Sempre contribuem com a opinião, com o conhecimento que vocês têm. Muitas pessoas que estão aqui têm um conhecimento muito superior ao nosso. E a gente agradece muito quando essas pessoas colaboram, né, dando a sua opinião, dando a sua visão, né, em relação ao assunto do dia. Isso nos fortalece, isso faz com que o nosso estudo aqui seja mais rico. Vamos então para o nosso encerramento, caminhando aqui, finalizando hoje. Lembrando que semana que vem, olha só que nós vamos estudar, ó, mundos de expiações e de provas. Vocês fazem ideia de um mundo que seja parecido com esse, não? Posso dar um pequeno spoiler? Olha o Santo Agostinho dizendo para nós, ó, em Paris, 1862, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, caminhando numa migração para mundos regenerados, mas, pelo que a gente observa aí, ainda estamos em provas e expiações. Mas isso não é para desanimar a gente, não, é para saber que logo, logo isso tudo está mudando. Então, semana que vem, já fica o convite, anota no seu celular aí, coloque uma agenda aí, coloque para despertar o seu despertadorzinho, para na terça-feira, umas 7h30 da manhã, ele despertar e avisar assim você, ó, Evangelho na Rede, hein? E vem com a gente semana que vem. Vamos para o nosso momento da oração para finalizar? Vamos lá. Mestre amigo, Senhor Jesus, nessa manhã, mais uma abençoada em nossas vidas, nós te agradecemos intensamente, porque pudemos hoje experimentar notícias vindas do alto, que nos dão dimensão de qual é o nosso destino. Quais são os locais que nós iremos habitar? Quais são as nossas condutas que serão adotadas firmemente por nós? Seremos mais leves? Seremos mais sutis, mais justos? Nós seremos indivíduos que jamais agiremos com força contra aqueles que estão momentaneamente mais fracos que nós. Portanto, mestre, nossa conduta será sempre a de que, quando nós estivermos em posição de superioridade, cuidaremos com carinho e zelo por aqueles que estão inferiores a nós, como o Senhor faz conosco. O Senhor, que já está aí num patamar aí elevadíssimo, evolutivo, escolheu nos amar e dedicar a sua vida, o seu tempo, a sua atenção a estar conosco, a vigiar cada um desses irmãos menores que o Senhor tem, que somos nós. Muito obrigado, mestre, por toda
todo carinho, que o Senhor tem todo cuidado, toda providência que o Senhor nos envia. Quero aqui abençoar cada irmão aqui presente, para que tenham um bom ânimo, para que tenham alegria, gratidão, para que possam se alegrar diante de todas as circunstâncias da vida, inclusive aquelas que não são tão felizes, nós possamos nos resignar e aprender as lições que elas nos trazem. Senhor Jesus, abençoe esses irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham em outro momento. Abençoe os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. Abençoe aqueles que recentemente desencarnaram e possam estar encontrando recursos e amigos valiosos ao seu redor na vida maior. Senhor Jesus, permita-nos novamente retornarmos aqui na próxima semana, iniciando mais um estudo, em mais um mês que se inicia. Vamos adentrar aqui ao mês de agosto. E peço também, Senhor Jesus, que destine as nossas boas vibrações de todas as mentes que estão conectadas conosco nessa manhã, mundo afora, de norte a sul do nosso país e de vários países no mundo, de amigos brasileiros e de outras nacionalidades, que todos os nossos pensamentos e as nossas boas condutas e boas energias possam, nesse momento, ser depositadas no teu colo, Mestre, para que o Senhor distribua onde houver tristeza, onde houver ódio, onde houver fome, onde houver miséria, onde houver injustiça, onde houver ainda poder inescrupuloso, onde tiver qualquer tipo de sanção, onde tiver qualquer tipo de problema, onde minorias sejam desprivilegiadas, que isso possa ser encerrado, Mestre. Que todo esse tipo de desequilíbrio comandado por mentes humanas possa ser sanado. Que nós possamos fazer a nossa pequena contribuição para que nesse momento as pessoas que ainda estão cometendo qualquer tipo de maldade e injustiça tenham seus corações tocados pelo teu amor e possam resolver mudar de rumo. Aqueles que perseguem, aqueles que impedem que os outros tenham liberdade, possam ter o seu coração amolecido um pouco. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana que nós temos a grande alegria de estarmos juntos contigo. Obrigado aos amigos espirituais pela intuição, por nos colocar as palavras corretas, mesmo sendo nós ainda aparelhos muito rudimentares. Muito obrigado por nos transformarem em aparelhos um pouco mais sofisticados, pelo menos no momento em que estamos aqui. Que possamos estender as bênçãos às nossas famílias, às pessoas que nós amamos, onde estiverem, em qualquer lugar desse planeta, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, por mais uma manhã. Queremos estar contigo novamente aqui na próxima terça-feira, com a tua permissão, e que assim seja.